Olá, me chamo Esther Antunes, meu nome de batismo Mbuiá Guarani Araí, sou da aldeia Pirarupá, Maciambu, município de Palhoça, moro aqui já faz mais de 7 anos, sou natural de Xanxerê, oeste catarinense, moro aqui na região de Palhoça há mais de 20 anos, desde pequena. Vim de lá com meus pais, sou artesã há mais de 15 anos, aprendi a fazer com meus tios, com minha mãe, desde pequena. Minha mãe me ensinou a fazer tanto colares como brincos, e a partir dessa confecção, nós fazia tanto para uso como para estar fazendo a venda, né? A venda a gente ia na região da Grande Florianópolis para estar fazendo essa venda, tanto na aldeia. Infelizmente, no momento de pandemia mundial, a gente está fazendo somente para o uso mesmo, né? A gente não tem como sair fazer essa venda, então a gente confecciona para uso próprio. Faço colares como esse, todos de semente natural. A gente vai, para estar fazendo uma peça dessa, a gente vai estar precisando de linha, semente. Primeiramente a gente vai ter que estar preparando essas sementes, buscando ela, né, na mata, fazendo a coleta dela. Depois que a gente coleta ela na mata, né, a gente vai ter que deixar ela de molho na água para ela estar amolecendo, utilizando uma agulha. Atualmente a gente utiliza uma furadeira, né, porque é mais fácil, mais rápido o processo, para estar furando ela. A gente aqui, como vocês estão vendo, foi utilizado também uma madeirinha, né? Depois que furou a semente, a gente vai estar medindo do tamanho que a gente quer o colar, vai estar medindo a linha, e a gente vai estar iniciando o processo de ir colocando, né, naquela linha conforme a gente quer, no desenho que a gente quer. Aqui foi colocado uma semente aqui, aí uma menor, aí uma madeirinha, e aqui no final a gente fez um furinho e colocou uma pena. Essa é uma pena natural, ó. Essa pena natural, ela também foi pegado na mata onde caiu do passarinho, né? A gente não mata o passarinho, a gente pega naturalmente penas que caem dos passarinhos conforme eles voam, ou tem alguma briga entre eles e acaba caindo a pena. E para fechar esse colar, a gente vai estar juntando as duas pontas e colando, amarrando ele, né? E vai estar queimando para estar finalizando esse processo. Outro artesanato que eu faço são brincos, onde essas sementezinhas também foram coletadas no mato, tanto lá no meio do mato como no quintal de casa. Aqui mesmo no meu quintal eu tenho sementes onde a gente
teve plantando, né? Pra gente não precisar ir muito longe fazer a coleta, a gente tem aqui mesmo no quintal de casa. E pena natural, a gente também pega naturalmente, né? Que cai, ou às vezes a gente encontra um passarinho que infelizmente morreu, caiu, né? Então a gente vai pegando para fazer. Aqui é o mesmo processo. Aqui esses ganchinhos aqui do brinco, ó, a gente compra, né? A gente compra a linha também, a linha de aquela linha de pesca, né? As sementes também, ó, tudo natural, pena natural, a semente natural. A única coisa que a gente compra aqui é o ganchinho do brinco e a linha. Antigamente a gente não usava linha, né? Antigamente meus tios contam que era utilizado a imbira, né? Que era feita uma linha muito fininha dela, enrolada para estar fazendo o brinco. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem essa opção da gente estar comprando, até pelo fato de a imbira já não ser mais uma coisa assim tão fácil de se encontrar, né? Tem esse modelinho também, que esse já é um pouquinho diferente desse aqui, né? Esse daqui, o ganchinho também é o mesmo comprado, só que aqui tem essa parte aqui, onde esse daqui é feito de palha, ó. Se vocês for ver bem, ela é um trançado. É bem mais complicado de fazer, tem mais tempo para confeccionar ele do que esse aqui. Esse aqui, em média, eu consigo já fazer num dia, né? Que é fácil, é um processo assim bem fácil e bem rápido de fazer. Esse já não, esse demora um pouquinho. Tem todos os detalhes do trançado para fazer. Aí é colocada uma sementezinha aqui no meio, ó. Essa aqui não é uma semente, mas ela foi tingida, ó. São sementes tingidas. As penas já é natural. Esse aqui já não é também uma semente natural, ela é miçanga. A gente acaba comprando essa miçanga em lojas de aviamentos, tem essas sementes. Essa daqui já é tingida, a gente coleta ela, né, na mata, tira um dia, tem tempo também, porque não é sempre que a gente pode, vou pegar a semente, vou na mata, coleto e tenho ela, não. Depende muito, são coletadas por estação, por exemplo, essa daqui só posso colher na primavera, aonde floresce na mata a árvore e acaba abrindo tipo aonde floresce as vagens, ela abre e acaba caindo aquela vagem onde tem essas sementes. Então a gente vai lá, pega, é o mesmo processo, deixa na água por um tempo para ela tá ficando molinha, acaba furando com agulha ou a furadeira, e aí feito o tingimento. Antigamente era feito um tingimento com urucum, genipapo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já compra a tintura no mercado, loja de aviamento, e é todo um processo. Você tem que deixar de molho, botar tintura, deixar por às vezes até uma semana para ela pegar bem a cor.
E aqui são penas todo natural, ó. Tudo pena natural. Às vezes tem artesanato que é feito com pena de galinha. Aí pra ficar numa cor azul, rosa ou vermelho, é feito, também é tingido, né? Feito o processo da pena, pegado a pena da galinha, selecionar as penas, porque não é qualquer pena, seleciona as penas que a gente quer fazer o artesanato, separa, né? Pegado, colocado numa panelinha, separado por quantidades, por exemplo, vou fazer 3 cores. Então eu pego, separo 3 panelinhas com uma quantidade ali de pena e venho fazer essa tintura. Aí eu escolho a cor que eu quero fazer e coloco para tingir. Demora entre 3, 4 dias para estar fazendo essa tintura da pena. Depois tira da tinta e coloca em cima de um pano para essa pena estar secando, para ficar numa cor parecida com essa. Porque essa aqui é uma pena natural. E aquela tem penas que a gente tinge, né? Eu tenho esse também, esse outro brinco. Todos de semente diferente, ó. Se eu parar pra ver. Essa aqui é uma semente diferente dessa aqui. Onde a gente demora, varia de artesanato para artesanato. Para tá fazendo esses brincos, antes a gente utilizava espinho, né? Tinha uns espinhos de árvores específicas para estar fazendo a perfuração das sementes. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente utiliza a faquinha, né? Uma faquinha própria para artesanato, furadeira para estar fazendo a perfuração das sementes, linha, tesoura para estar fazendo, medindo, né? Fazendo a medição da linha, do tamanho que você quer o brinco. E aí você vai lá, mede e corta do tamanho que você quer. Aí você inicia o processo. Em média, demora 1 dia, 2 dias para fazer um desse. Um colar como esse demora, faz em 1 dia. 1 dia a gente já consegue fazer. Desde pequena, minha mãe sempre dizia que o único que pode fazer o colar é a gente. Por exemplo, um colar como esse. Aí eu sou nova, aí eu vou em casa. Aí o único que pode fazer o colar para meu esposo usar sou eu, né? Num momento como esse de pandemia, onde eu não posso estar saindo de casa para fazer a coleta das sementes, né? Eu apenas utilizo as que eu tenho agora. Eu poderia estar mostrando o processo de como, né? Como fazer, pegar a linha, cortar, separar, selecionar as sementes. Mas como eu acabei de dar à luz ao meu primeiro filho, né? Eu tô de resguardo, não posso tá saindo, caminhar. Tudo faz parte da cultura, né? Então eu tô bem limitada assim não posso levantar, tenho que ficar de repouso por 40 dias. Minha alimentação também tá bem regrada. Não posso comer determinados alimentos pelo fato de tá vindo fazer mal pro bebê, né? Tudo isso faz parte da nossa cultura e é onde eu aprendi desde pequenininha com
meus avós, meus tios, que quando uma mulher tá de resguardo, ela não pode pegar vento, o bebê não pode pegar vento, onde pode estar fazendo mal pro embiguinho, né? Não pode estar saindo, fazendo esforço, porque tudo o que eu fazer, essa complicação de eu sair, ou pegar o vento, ou fazer algum esforço, isso não tem uma complicação específica para mim, sim para o bebê, né? Onde pode estar infeccionando o umbiguinho, onde ele pode estar tendo cólicas. Então é uma coisa assim bem complicada. Como a gente não pode estar saindo para estar fazendo a venda dos artesanatos fora da aldeia, pelo fato desse momento de pandemia, né? A gente tem utilizado as redes sociais para estar fazendo essa venda, né? A exibição dos nossos artesanatos para estar tendo um meio, né, de estar fazendo essa venda para a gente continuar tendo a nossa renda, porque hoje em dia a nossa única renda aqui na aldeia é a venda de artesanato, né? Assim como eu sou artesã, todas as mulheres aqui da aldeia são, então a gente tem buscado utilizar essas redes sociais, a internet, né, a nosso favor, né? Onde a gente cria uma página nas redes sociais e vem tá fazendo a venda através das redes sociais. Aí a pessoa escolhe a peça que quer, né? Por exemplo, escolhe dois brincos como esse, por um determinado valor. A gente calcula o frete, dependendo do estado ou região que a pessoa mora. É calculado o frete e enviado via correio. É o único meio que a gente tem encontrado para estar fazendo essa venda. Ou a gente combina com uma pessoa, com determinada pessoa, e a pessoa vem aqui na entrada da aldeia. É claro que respeitando todos os distanciamento social, higienização. E a gente vem tá saindo de casa e indo até a entrada da aldeia para estar fazendo essa entrega do artesanato. Ou se a gente tem, por exemplo, eu sou universitária, estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e tenho muitas amigas, né, muitos amigos lá que eu venho tá fazendo essa venda para eles e eles acabam revendendo, né? É meio que eu produzo e revendo para terceiros, para eles estar refazendo essa venda. Muitos colegas meu aqui da aldeia e de outras aldeias também têm feito assim têm fechado acordos com lojas, né? Para estar fazendo em grandes quantidades para estar vendendo. Mas como a gente está passando por essa pandemia e por esse momento, né, delicado no nosso país, o único meio que a gente encontrou mesmo é fazer a venda pelas redes sociais, tá entregando via correio. É a única forma, né, que a gente encontrou. Esperamos que isso tudo venha a passar, que a gente volte à rotina de estar saindo de casa para ir para os grandes centros estar fazendo a venda, porque é um meio de sustento, né? Que a gente fala que a gente está fazendo. Eu, quando estava na universidade, eu fazia lá, eu vendia, tava fazendo a venda lá. Buscava aqui com minhas parceiras, né? Da aldeia, minhas vizinhas aqui, pegava os artesanatos e tava sempre fazendo a exibição lá na universidade para estar buscando, né, um meio de sustentar, porque a gente sabe que emprego é tão difícil e temos que nos ajudar, né?
Então, era isso. Eu queria apresentar um pouquinho do meu trabalho como artesã, contar um pouquinho da minha história. E espero que tenha ajudado esse vídeo. E era isso.